Há uma ilusão antiga, silenciosa e perigosa que acompanha o ser humano desde os primeiros medos da consciência. A crença de que a paz virá quando o mundo finalmente obedecer, quando as pessoas nos compreenderem, quando a vida nos entregar justiça, quando o futuro deixar de ameaçar, quando tudo enfim se curvar à nossa vontade. Mas o mundo não se curva. O rio não pede licença para correr. O vento não consulta nossas angústias antes de mudar de direção. A vida não interrompe seu movimento porque a alma humana deseja repouso. E é exatamente aí que muitos se perdem. Tentam controlar o que nunca lhes pertenceu. Querer controlar tudo é perder o governo de si. De que vale conter a força de um rio quando se pode beber água fresca na nascente? Essa é a primeira lição. A nascente está dentro. Não é o mundo que precisa ficar calmo para que você encontre paz. É a alma que precisa aprender a não se ajoelhar diante de cada ruído. O mundo sempre foi caótico. Sempre houve traição, disputa, vaidade, injustiça, medo, perda, inveja, ingratidão e mentira. O mundo não começou a ser difícil agora. A diferença entre os homens não está na ausência de tempestades, mas na qualidade da alma com que atravessam o temporal. Há quem seja governado por qualquer vento. Uma crítica o desmonta. Um silêncio o fere. Uma espera o enlouquece. Uma perda o destrói. Uma ofensa o incendeia. Esse homem não vive, reage, não decide, transborda, não governa a si. É governado por tudo. O que não dominamos em nós acaba nos dominando. Essa frase não é apenas uma advertência, é um diagnóstico. Quem não governa o medo será governado por ele. Quem não governa a vaidade será arrastado por ela. Quem não governa a raiva entregará sua dignidade ao primeiro provocador. A coragem não apaga o medo, destrava a ação necessária, mesmo sob o temor da alma. A coragem verdadeira não grita, não se exibe, não exige plateia. Muitas vezes ela é apenas permanecer firme quando ninguém vê, fazer o correto quando o atalho indigno parece mais vantajoso e atravessar o medo sem permitir que ele assine nossas decisões. Governar a si mesmo não é tornar-se insensível, não é virar pedra, não é negar a dor. É sentir sem ser arrastado. É sofrer sem transformar a dor em identidade. É ouvir sem absorver tudo. É calar sem se rebaixar. É falar sem perder a medida. No intervalo entre o golpe e a resposta, a alma revela domínio sobre si ou se confessa escrava do impulso. Esse intervalo é sagrado. É ali que o homem se salva de si mesmo. É ali que a ofensa perde o poder de comandar. É ali que a palavra passa pelo tribunal da consciência antes de nascer. Muitos dizem, eu sou assim. Mas, muitas vezes, essa frase não revela autenticidade, revela abandono. Eu sou assim pode ser apenas o modo confortável de dizer. Eu ainda não aprendi a me governar. Pausar não é recuar, é firmar o passo no chão da paz interior. Nem toda frustração é injustiça. Às vezes, é apenas a vida mostrando que nossas pretensões eram frágeis. Às vezes, o mundo não está contra nós, apenas não se moldou ao nosso desejo. Às vezes, aquilo que chamamos de queda é só a correção tardia de um passo vaidoso. A vida revela o caminho prontamente aos atentos. Aos vaidosos, só o mostra entre barulho e espinhos. O atento aprende pelo sinal. O vaidoso aprende pelo choque. O sábio observa antes da dor. O imprudente só escuta quando a vida grita. A paciência não retarda a jornada. Preserva a lucidez para corrigir detalhes e depurar o próprio objetivo. Paciência não é lentidão, é precisão. Não é fraqueza, é domínio. A pressa quer colher antes da raiz. A vaidade quer vitória antes da correção. Mas nenhuma vida profunda se ergue sobre impulso.
Divagar sobre o que a vida nunca prometeu é ilusão. Viver exige precisão diante do real. A vida não prometeu aplauso constante, não prometeu justiça imediata, não prometeu gratidão dos beneficiados, não prometeu amor sem risco, não prometeu sucesso sem renúncia, não prometeu paz sem governo interior. A gratidão sente a vida como provedora. O ingrato a transforma em devedora do que jamais lhe foi prometido. O ingrato só contabiliza o que faltou. Não vê a mesa, vê apenas o prato que desejava e não veio. Mas gratidão não é ingenuidade, é lucidez diante do que existe. Depende de nós a escolha honesta, a palavra medida, a ação necessária, a coragem de dizer não, o esforço digno, a humildade de corrigir o rumo, a vigilância sobre o impulso, a recusa do atalho indigno. Mas não depende inteiramente de nós o julgamento dos outros, a gratidão de quem ajudamos ou o modo como o mundo receberá nossas melhores intenções. A validação dos outros pode motivar uma vida, jamais deve sustentá-la. Quem depende do aplauso entrega a direção da alma à multidão. Hoje será admirado, amanhã será esquecido. A opinião alheia é vento, e nenhuma casa interior permanece de pé quando é construída dentro do vento. Amor próprio é autoaprovação madura. Afirma o ser sem arrogância e o sustenta sem humilhação. O amor próprio imaturo faz barulho. Quer provar, vencer, exibir-se. O amor próprio maduro é silencioso. Não se ajoelha diante da aprovação, mas também não pisa sobre ninguém para parecer alto. O respeito é o limite tácito e justo entre duas liberdades. Um pacto social de não invasão. Amar não é controlar. Ajudar não é dominar. Orientar não é invadir. Discordar não é destruir. O cuidado nasce do afeto. O controle da insegurança de quem precisa dominar. Governar a si mesmo é vencer o mundo, não porque o mundo será derrotado, mas porque deixará de decidir sozinho o que acontece dentro de você. Você não governará o rio, não deterá o vento, não calará todas as vozes, mas poderá proteger a nascente. Poderá medir a palavra, vigiar o impulso, escolher a honestidade, impor limites sem perder a humanidade e seguir reto, mesmo quando a curva se oferecer como vantagem. Permanecer de pé, íntegro, lúcido, humano e inteiro, enquanto tudo convida à desordem, já é uma das formas mais altas de vitória. A honestidade não sustenta apenas relações, sustenta a dignidade de quem segue reto, mesmo quando a curva se oferece como vantagem perniciosa. A curva sempre se oferece como atalho, vantagem, silêncio cúmplice ou mentira pequena. Mas o homem que se governa pergunta: quem eu me torno depois desta escolha? Sou o mestre Malkant, e esta é a reflexão de hoje.